Quando ainda era seminarista, eu sofri um grave acidente no ano de 2016. E nesse acidente, eu fiquei entre a vida e a morte. Fui acometido de uma grave sepsemia, que é a infecção generalizada. Por conta do acidente, eu tive fraturas de costelas. Essas fraturas perfuraram os meus pulmões. Os pulmões tiveram de ser drenados e com esse procedimento a bactéria entrou dentro de mim. Eu tive uma severa pneumonia seguida de sepsemia. Nós estávamos na altura do ano de 2016, agosto de 2016, quando tudo isso aconteceu. E eu estava internado na região norte do estado do Rio de Janeiro. O meu quadro havia se agravado muito, já estava totalmente desenganado pelos médicos, já em coma, já não havia qualquer perspectiva médica, clínica, para que eu saísse daquele quadro. E é claro, aqui a comunidade já estava se mobilizando em oração por mim. O Padre Jonas, ele não quis que nada fosse escondido dele, ele quis saber de tudo que tinha acontecido. E hoje eu louvo muito a Deus por isso, pelo Padre Jonas também não ter sido poupado de todas as informações. E na altura do dia 6 de setembro, à noite, a junta médica que cuidava do meu quadro lá em Itaperuna, no Rio de Janeiro, chamou a minha família que estava lá e também alguns membros da comunidade que estavam acompanhando para dizer que eu viria a óbito dentro de poucas horas. Não havia mais nenhuma aplicação médica para ser feita no meu corpo. Eu não reagia aos antibióticos. E o médico disse para o meu pai: mantenham os celulares ligados, porque talvez o William faleça nessa madrugada. Eles voltaram para casa muito tristes, é claro, meus pais que estavam lá, minha irmã que estava lá também. Imediatamente ligaram aqui para a Cachoeira Paulista e informaram a comunidade e ao Padre Jonas. No dia seguinte, no dia 7 de setembro, o Padre Jonas foi para a televisão, foi celebrar a missa das 7 da manhã no santuário, e com essa missa ele deu abertura a um cerco de Jericó, para clamar a Deus pela minha vida e pela minha saúde. E nessa missa, o Padre Jonas advogava a causa da minha vida em vista da minha vocação. Vejam que bonito. O Padre Jonas convocou aquele povo todo que estava no santuário, os que estavam pela TV, pela rádio, espalhados pelo Brasil inteiro, a rezarem por mim, para que Deus me desse a graça da vida e eu pudesse ficar neste mundo e ser padre um dia. Aquilo que o Padre Jonas chamou naquela ocasião de SOS William, era um pedido de ajuda a Deus para que Ele me salvasse da morte e eu pudesse continuar aqui, neste mundo, na Canção Nova, e um dia ser padre. Naquele dia, algumas pessoas acharam que o Padre Jonas estava louco. E algumas pessoas também acharam que o Padre Jonas iria passar vergonha, porque a minha morte era certa. E o que aconteceu foi o contrário. Essas pessoas passaram vergonha, porque o Padre Jonas, ele foi capaz de ver naquele dia o que ninguém via, o que os médicos não viam, o que a minha família não via, o que a minha comunidade também não conseguia ver. O Padre Jonas viu o invisível, ele viu o milagre, e Deus salvou a minha vida.
Depois que o Padre Jonas fez isso na televisão, ele não teve medo de passar vergonha. Depois de tudo isso, uma multidão de vidas passaram a rezar por mim, e de uma maneira milagrosa e extraordinária, eu acordei do coma. No dia que eu acordei, o Padre Ricardo estava lá, justamente no dia que eu voltei, estava ele, a minha família, e eu fui melhorando, a infecção foi cedendo, houve depois uma complicação renal, os meus rins pararam de funcionar, e o Padre Jonas, continuando ali naquela batalha pela minha vida, junto com o povo de Deus, milagrosamente os meus rins voltaram a funcionar, e sem qualquer explicação médica, 40 dias depois, eu saía do hospital sem nenhuma sequela, sem nenhuma consequência, porque este homem foi capaz de ver o que ninguém via, porque ele teve uma fé viva e sacrificada. E aí, eu digo que a fé do Padre Jonas era viva e sacrificada, porque depois que tudo passou, num dos meus encontros com ele, ele me segredou que naquela noite do dia 6 de setembro, quando ele recebeu a notícia de que eu ia morrer, ele foi para a capela da casa dele, diante do sacrário. Ele disse para mim que rezava, que batia a mão no altar, ficava de pé, orava em línguas, clamava a Deus pela minha vida. E ele disse que quando não tinha mais nada para pedir, ele disse para Jesus assim: Senhor, se alguém tem que morrer, me leve no lugar do William e deixe ele ficar para ser padre. Senhor, eu já sou padre há 50 anos e não é justo que esse menino morra e não seja padre. Pode me levar, mas permita que ele fique e se torne sacerdote. Há 1 ano e 6 meses eu sou padre. Por causa do coração sacrificado do Padre Jonas. Há 1 ano e 6 meses, a vontade de Deus se concretizou na minha vida, porque Deus me deu um pai disposto a dar a vida por mim, e que acreditou até o fim na minha vida e na minha vocação. E nesse dia, o Padre Jonas disse para mim assim: meu filho, não se preocupe, porque Deus salvou as 2 vidas, a minha e a sua, e um dia eu te verei sacerdote. E o tempo passou, eu ainda estava estudando filosofia, terminei os estudos com muita dificuldade naquela época, depois retornei para o estudo de teologia, e no ano passado, no dia 12 de dezembro, 12 de junho, eu fui feito padre, fui ordenado sacerdote, e depois da missa de ordenação, o Padre Jonas já estava com câncer, ele não pôde estar na missa. Nós descemos para a casa dele, e da janela da casa dele, ele me viu, padre. Foi a última vez que eu me encontrei com o Padre Jonas.
E tudo que esse homem de Deus disse a respeito da minha vida se cumpriu. E ele viu acontecer. Porque foi um pai que fez tanto por nós, seus filhos. E não é justo, agora, nós que trazemos este legado sobre os nossos ombros, não é justo e seria vergonhoso para nós ficarmos economizando a nossa vida. Nós temos que ir atrás do Padre Jonas agora. Nos fazermos também nós tudo para todos, para os filhos que Deus nos confiar, para o povo que vem à Canção Nova, como padres, como missionários. Você que é pai e mãe, se fazer tudo para todos dentro da sua casa, com seu esposo, com seus filhos. Que vergonha termos na nossa vida um homem como este e seguirmos no egoísmo e no conforto. O legado que está sobre nós é um legado de um peso suave, ensinado a nós pelo Padre Jonas, que não teve medo de perder a sua vida pelos seus filhos. E digo mais, o que o Padre Jonas fez por mim diante daquele sacrário aquele dia, este ato heróico de pedir essa troca, eu não tenho dúvida de que ele faria por qualquer um dos seus filhos. Porque todos encontraram no Padre Jonas este coração que amava de maneira especial a cada um. No coração do Padre Jonas cabia todo mundo. E todo mundo tinha um lugar muito especial. Os meus irmãos que estão aqui sabem disso. Quando nós nos encontrávamos com o Padre, parece que não tinha mais ninguém neste mundo, além de nós, diante dele. Era um homem inteiro, atento, amoroso. A saudade que a gente vive hoje, de não tê-lo fisicamente, ela torna-se em nós, de certa forma, um consolo, ao fazermos memória de tudo isso. Dos sacrifícios, das lágrimas, da atenção, do amor, de tudo que Ele fez por nós.